Anjos, os primeiros seres criados por Deus, criaturas aladas com formas humanas e asas de águia, são relatadas em várias religiões pelo mundo: os muçulmanos, espíritas, hindus, budistas, judeus. Às vezes chamados por outros nomes e funções diferentes das apontadas pelas tradições judaicas cristãs. Quem são anjos? Eles realmente existem? Vamos falar um pouco sobre anjos e suas classes. Os anjos são divididos em 3 partes. Vamos à primeira. Podemos separar os anjos em 3 classes. A primeira classe pertence aos serafins, querubins e tronos. Embora anjos não apresentem ter idade nem sexo, sempre se apresentam com o sexo masculino. Acredita-se que essa classe foi a primeira que Deus criou, serafins, os mais próximos de Deus. Em especial, são considerados os anjos mais velhos, pois foram criados antes dos querubins e dos tronos. São entidades superiores. O profeta Isaías os descreveu da seguinte forma: os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com as outras 2 voavam. Isaías capítulo 6, versículo 2. Esses anjos conhecem infinita bondade, seus deveres são zelar e adorar, louvor à Santíssima Trindade, assim como propagar o princípio da vida universal e manifestar-se a glória de Deus. Seus poderes são purificação e iluminação. O príncipe dessa categoria é o poderoso Metatron. Ele governa todas as forças da criação em benefício dos habitantes da terra e reúne nas mãos o esplendor das 7 estrelas. São considerados os mais fortes. Querubins são anjos com sabedoria mais próxima de Deus, pois recebem os raios divinos da sabedoria de Deus e são responsáveis pela organização do caos universal. Oferecem aos homens os mesmos conhecimentos e ideias. O príncipe dessa categoria é Raziel, que é o anjo do mistério, príncipe dos mistérios e guardião da originalidade. É representado por bebês e crianças gordinhas e fofinhas, mas na verdade, a origem descrita por Ezequiel na Bíblia não tem nada a ver de bonitinho e fofinho, aliás, muito pelo contrário. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte e uma grande nuvem com fogo a revolver-se. É resplendor ao redor dele. E, no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinha a uma semelhança de um homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro e luzia como o brilho de um bronze polido. Debaixo das asas tinha as mãos aos 4 lados, assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, se viravam quando iam, cada qual andava para frente. A forma de seus rostos era como a de um homem. À direita, os 4 tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4.
Essa passagem se encontra no livro de Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 4. João do Apocalipse também revela a visão dos querubins. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante a cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal, o rosto era como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Os 4 animais tinham per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Está escrito em Apocalipse 4, versículo 6 e 8. E por isso não se encante tanto com as visões pintadas de querubins. Suas características são bem diferentes. Esses anjos também é citado em Gênesis. É ele quem expulsa Adão e Eva do paraíso. Lúcifer era da linhagem dos querubins, com a diferença de ter sido ungido por Deus. Lúcifer, aquele que traz a luz, o portador da luz. Tronos e ufanins têm uma essência muito pura e zelam pelo trono de Deus, oferecendo ao homem sentido da união. Recebem de Deus direito às ordens para depois comunicar às dominações de menor porte. Príncipe desta categoria é Auriel e simboliza as forças criativas em ação e que nos ajuda a contemplar o futuro. É associado com a terra. São representados como anjos bonitos e jovens que levam nas mãos instrumentos musicais, como a harpa, a citara ou a trombeta. Mas na visão bíblica descreve mais claramente os detalhes e o negócio é totalmente diferente. São identificados como 24 anciões, que perpetuamente se prostram diante de Deus, e a seus pés lançam suas coroas. Os tronos costumam ser associados à justiça, considerados humildes, por isso a justiça é sempre objetiva. Segundo alguns estudiosos, os serafins e os anjos-tronos não participaram da queda de nenhum dos anjos e não se tornaram nenhum demônio. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião assentou-se. Seu vestido era branco como a neve, e o cabelo era como a lã limpa. O seu trono chama de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Daniel 7, versículo 9 e 10. A segunda hierarquia dos anjos é composta por 3 denominações, como a primeira: dominação, potências, virtudes. Dominações são consideradas de quantidade dominante. Esse nome vem do nome evangélico, porque são submissos, são obedientes. Esse tipo de anjo fazem cumprir a vontade do Senhor a todos os seres celestiais. Vão em missão mais importante, aspiram soberania, despertam no homem a força para vencer o inimigo interior. O príncipe desta categoria é Uriel. É o príncipe da profecia e da inspiração. Trazem como símbolos o cedro e a espada.
representa a autoridade divina em toda a criação. Potências. Tem como objetivo proteger todos os seres humanos do poder maligno e destrutivo do demônio. São representáveis pela ordem de 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Invocado intervém nas tentações. O príncipe dessa categoria é Camael. É o príncipe responsável por receber as ordens de Deus aos anjos dessa categoria. Virtudes são representados pelo reino mineral e pelas leis que regem a criação. Considerados orientadores das pessoas de acordo com a vontade divina, traduzem o desejo de Deus e oferecem ao homem discernimento. Têm o poder de acalmar a fúria da natureza, trabalham com milagre, e o príncipe desta categoria é Rafael, que é o auxiliador nos trabalhos de cura e da medicina de Deus. São representados sempre levando um cajado ou um bastão. Terceira classe de anjo. Esses têm 4 tipos de anjos e são anjos mais conhecidos: principados, arcanjos, anjos e gênios. Principados responsáveis pelas comunidades e pelo reino vegetal. Em cada comunidade há um vigilante. Os principados vigiam os governantes de cada povo. Os protegidos têm facilidade de encontrar solução para seus problemas. O príncipe dessa qualidade de anjo é o anjo Aniel. São conhecidos pelo cedro e as cores que trazem em suas mãos. Arcanjos são os mais populares, líderes entre outros anjos. Deus confia a esses anjos as missões mais especiais e reveladoras acima da compreensão humana. Teve o arcanjo Gabriel para dar a notícia a Maria, que ela seria mãe de Cristo. Pessoas abençoadas pelos arcanjos são religiosas. O príncipe dessa categoria chama-se Miguel. Seu nome é um grito de batalha. Invocado para coragem e defesa da forte proteção divina, os anjos levam nas mãos uma espada e um escudo, conhecido como anjo que derrotou Lúcifer, um anjo de primeira categoria. O poder desse anjo está no relato de Gênesis, na passagem de Ló e os 2 anjos. Anjos. Encarregado de orientar e influenciar os homens de um caminho bom. São seres de luz, responsáveis pelo desenvolvimento espiritual dos humanos. Não ocupam atribuição aos postos especiais no exército celestiais. As pessoas sobre o domínio ou a proteção dos anjos gostam de liberdade, não têm apego a dinheiro, são bem-humorados e inteligentes. O príncipe dessa categoria chama-se Gabriel. E o anjo da esperança, que não há representação para eles. Eles tomam a forma que você imagina. Existem vários tipos desses anjos. Gênios da humanidade. São os últimos e não se tem muita informação sobre eles. São divindades encarmáticas, com missões de guardar a humanidade. São tidos como anjos guardiões ou anjos da guarda. E você já pensou um pouco melhor sobre esses seres? Para você, são seres que existem ou não? Você já viu algum ser como este, um anjo? Ou você já teve a impressão de estar sendo guiado ou guardado por um anjo desses? Postem aí nos comentários
Não se esqueça de deixar aquele gostei. Não se esqueça de se inscrever em meu canal. Qualquer assunto que você queira ver no meu canal é só colocar nos comentários. E eu estarei estudando uma maneira de trazer esse assunto para vocês. Muito obrigado. Boa noite.